Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Por aqui, graças a Deus, tá tudo bem. A minha dica sustentável de hoje é um livro, e é um livro muito interessante porque ele traz muitas dicas importantes, não somente para os nossos negócios, mas também para a nossa vida e com certeza para o planeta. Então, o nome do livro é Fator 4. Esse livro foi escrito por 3 autores: Ernest von Weizsäcker, Amory B. Lovins e Ellie Hunter Lovins. O Ernest nasceu em 1939 na Alemanha. Ele foi diretor da Faculdade de Brenn, diretor de Política do Centro das Nações Unidas e Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, diretor do Instituto para a Política Ambiental Europeia e presidente do Instituto Wuppertal para Clima, Ambiente e Energia, e ele é membro do Clube de Roma. O Amory nasceu em 13 de novembro de 1947, tem 77 anos, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Ele é um escritor americano, físico e ex-presidente cientista-chefe do Rocky Mountain Institute, o RMI. Ele escreveu sobre política energética e áreas relacionadas por 4 décadas e atuou no Conselho Nacional de Petróleo dos Estados Unidos, um grupo de lobby da indústria do petróleo, de 2011 a 2018. A esposa dele, Ellie Hunter Lovins, nasceu em 26 de fevereiro de 1950, tem 75 anos, em Renton, Vermont, Estados Unidos. Ela é advogada, membro da Ordem dos Advogados da Califórnia, e ela ajudou a estabelecer o Grupo de Educação Ambiental e Florestal Urbana na Califórnia, Conservation Project, chamado Tree People, e foi a diretora desse grupo por 6 anos. Ela atuou como consultora política da Friends of the Earth, sob a direção de David Brower. Em 1982, ela e o marido cofundaram o Rocky Mountain Institute, o RMI, em Snowmass, no Colorado. Inicialmente, esse instituto era dentro da casa deles, e eles se referiam a ele como Think and Do Tank. Hunter Lovins atuou como CEO da RMI para a estratégia até 2002. Bom, então agora que a gente conheceu um pouquinho da história dos autores, vamos entender o que esse livro fala. Resumindo, é assim: a produtividade dos recursos de nossas economias pode e deveria crescer 4 vezes. Isto é, a quantidade de riqueza extraída de uma unidade de recursos naturais pode quadriplicar. O que eles querem dizer com isso? Que, na verdade, a gente utiliza cada unidade de recurso natural apenas uma vez, ou seja, 1/4. Os outros 3/4 são desperdiçados. E aí, durante todo o livro, eles dão 50 dicas de como você fazer para utilizar as 4 partes, ou seja, o fator 4. 50 dicas muito importantes, porque isso não somente vai ajudar a gente a desperdiçar menos, mas também vai oferecer muitas oportunidades de ganhos financeiros. Eu já falei sobre isso em vídeos passados, quando eu falei dos 3 R's, o reduzir, reutilizar, remanufaturar. E isso não somente ajuda financeiramente, como também ajuda as necessidades do nosso planeta. Muito da tecnologia para alcançar esse fator 4 já existe, de acordo com os autores. Precisa apenas ser aplicada em escala. Mas existem barreiras sistêmicas na arena política e econômica, de acordo com eles, que impedem que essas ideias tenham sucesso. E nós também já falamos sobre isso em outros vídeos. Me desculpem o barulho, mas eu moro muito perto de uma rodovia. Não somente fatores políticos, como interesses financeiros, bloqueiam a possibilidade da gente produzir com redução de desperdício, usar menos
recursos naturais e por aí vai. Bom, de acordo com os autores, essa produtividade avançada de recursos requer integração e não reducionismo. Isto é, pensar sobre o desafio do projeto como um todo, de uma maneira holística e não apenas como partes separadas do todo. E a gente já falou também sobre isso, que a visão holística, ela gera muito menos desperdício, porque você enxerga outras possibilidades, enxerga outros caminhos, talvez, de recursos e de reaproveitamento. Bom, de acordo com eles, o fator 4 foi um relatório preparado para o Clube de Roma, do qual o Ernest é membro, que apresenta 50 exemplos das melhores práticas e sustenta que os recursos naturais podem ser usados de uma maneira mais eficiente em todas as atividades que a gente faz na nossa vida diária, quer para a gente gerar mais produtos, serviços e qualidade de vida com emprego de recursos disponíveis, quer usando menos recursos naturais para manter o mesmo padrão de produtividade. E aí os autores, eles selecionam 7 razões para a gente partir rumo à eficiência e usar o fator 4. Primeiro, viva melhor, né? A eficiência dos recursos melhora a qualidade de vida, é óbvio, né? Segundo, polua e exaura menos. A gente já falou muito sobre isso em outros vídeos, né? A eficiência reduz o resíduo e a poluição. Isso também nós já comentamos, que simplesmente a poluição e os resíduos são recursos não aproveitados, ou seja, são aqueles 3/4 que a gente joga fora. 3. Ganhe dinheiro. A eficiência dos recursos é comumente garantia de lucro, e a gente também já falou sobre isso quando a gente falou dos 3 R's, quando a gente falou sobre a pirâmide do Eckington, no Triple Bottom Line, né? Então, tudo isso, que é a integração entre o social, o ambiental e o lucro, nós já falamos sobre isso antes. Aproveite os mercados e alinhe os negócios, porque as forças do mercado, aliadas a estruturas políticas inovadoras e aos mecanismos de mercado, podem direcionar a eficiência dos recursos. Quinto, multiplique o uso do capital escasso. O dinheiro poupado com práticas eficientes no uso de recursos pode ser reinvestido para solucionar posteriores problemas. E também a gente já falou sobre isso. Quando a gente desperdiça menos, a gente economiza. E quando a gente economiza, a gente pode reaplicar esse capital em outras possibilidades. 6. Aumente a segurança. A escassez de recursos e a concorrência podem ser fontes de conflito internacional. Isso, de acordo com os autores, quer dizer que quando a gente tem menos recursos, isso pode gerar um conflito internacional. E a concorrência ajuda nesse sentido também. Aliás, a gente está vendo algo parecido acontecer por aí, não é verdade? 7. Seja justo e ofereça mais empregos. A eficiência dos recursos pode reduzir a quantidade de alocação de recursos improdutivos. E aí, a gente volta a falar de um assunto que eu já comentei em outros vídeos, que é o produzir conscientemente, comprar conscientemente e reutilizar os recursos que sobram dessa produção de maneira consciente também. Bom, o livro, ele é o início de uma nova revolução industrial, de acordo com os autores, na qual conseguiremos aumentos impressionantes da produtividade dos recursos. Inclusive, no canal existe um vídeo que eu postei há muito tempo atrás, muito tempo mesmo. Eu sempre coloco playlists para vocês e uma delas é sustentabilidade. E tem lá um vídeo sobre um shopping em Estocolmo que é somente para venda de produtos utilizados com recursos reciclados. Ou seja, é como se fosse um lixão, entre aspas, de luxo, que a população vai lá e deixa nesse lugar
coisas que não vão utilizar mais. E ali existem várias lojinhas, pontos, enfim, que pegam essas coisas que são deixadas e reutilizam para fabricar outras coisas e põe para vender. E esse shopping é um sucesso. Vale a pena vocês irem lá e conferir esse vídeo. Bom, resumindo, essa era a ideia do livro, essa é a ideia do livro. E se você quer conhecer mais sobre o livro e as 50 práticas disponibilizadas pelo Ernest, pelo Amory e pela esposa dele, eu sugiro que você procure ler o livro, porque ele é muito interessante. Bom, e aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, me deixem saber e comentem, porque eu gosto muito quando vocês comentam e respondo a todos os comentários. Vamos para o nosso pensamento. Se você quer ser feliz, seja. Quem disse isso foi Leon Tolstói. E é simples assim. Seja, faça, aconteça. É isso aí. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.